Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Santos, de Geografia. Nós somos o CEL EAD. Caso você queira mais informações sobre o nosso curso, vá até o site www.celead.com.br, tá? E agora, nesse vídeo, nós vamos trabalhar a questão número 32 da prova do Colune de 2022. Colune, para quem não sabe, ele é pertencente à Universidade Federal de Viçosa, tá bom? Vamos para a questão? Eu vou ler a questão com vocês, como eu sempre faço, e aí nós vamos tentando responder a questão, tá bom? Vamos lá, questão 32. Analise a charge do cartunista goiano Jorge Braga. É uma charge que mostra uma menina aparentemente se afogando em uma enchente, né? Aí mostra Canadá, a figura é de preto e branco, mas ali você tem incêndios no Canadá, algo muito incomum. Você tem essas chuvas tropicais, entre aspas, na Europa, né, o que também é incomum. E você tem também no Brasil neve, ou seja, algo também incomum. Então ele está trabalhando com situações extremas do clima. Lembrando que as charges, gráficos e quaisquer informações que ele passe para vocês na questão, ela tem que ser muito bem analisada por vocês antes de passarem para o enunciado, tá? Porque geralmente essas charges e demais informações, gráficos, mapas, em geografia, eles já te mostram os caminhos que a questão vai explorar, tá bom? Então se trata de fenômenos extremos, né? E muito pouco usuais, mas que a gente sabe que com as mudanças climáticas têm se tornado cada vez mais usuais, né? E os especialistas dizem que cada vez mais o clima global vai ter esses episódios extremos acontecendo nos diversos países, né? Neve no Brasil deve ser algo um pouco mais ocorrente, mais frequente. Esse calor intenso que fez na Europa e no Canadá também, nos Estados Unidos também, no hemisfério norte, no ano de 2021, tende a ser algo muito mais habitual do que sempre foi, né? Então, quer dizer, isso acontecia muito pouco, mas agora tende a ser mais habitual. Então, estamos falando de mudanças climáticas, tá? Vamos ver o enunciado para ver se é isso que ele está esperando da gente mesmo. A charge representa uma intensificação do conjunto de fenômenos naturais, ou seja, fenômenos que a natureza gerou, tá? Que ocorreram no final de julho de 2021, ano passado. Ou seja, final de julho de 2021 seria inverno no hemisfério sul, tá? E verão no hemisfério norte, em vários países e continentes. Levando-se em consideração que essa intensificação é uma representação do que vem ocorrendo no mundo, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. Então eu já te dei alguns toques, né? Eu vou ler as opções. Letra A. Está diretamente relacionada às características geológicas desses lugares. Opa, já ficou meio estranho, né? Que possuem um relevo bastante elevado ou montanhoso, o que facilita as condições climáticas mais severas nessas estações do ano. Como exemplo, podemos citar a neve que caiu nas serras catarinenses, por exemplo, né? Olha, eu já vou marcar de cara algo que eu considerei problemático aqui, porque a gente está falando de mudanças, coisas não habituais dentro do clima, do contexto climático desses lugares. Agora, as características geológicas das rochas e até mesmo de relevo desses lugares não se alterou, né, com o passar dos anos, do tempo histórico, né? Essas alterações se dão no tempo geológico, que é o tempo mais amplo. Então, não se justifica uma mudança para situações tão extremas no clima como essas, a partir de uma condição geológica que está sempre ali, né, que não foi alterada. Lembrando que o relevo, a altitude, ela influencia sim na questão climática local, tá? Mas como nós estamos falando de mudanças climáticas, ora, o relevo e as características geológicas, elas não foram mudadas a ponto de causarem essas perturbações, tá bom? Essas perturbações atípicas nesses países. Então, essa está errada. Letra B. A reduzida biodiversidade das paisagens nos locais citados contribui para a dinâmica atmosférica e para o intenso processo de desmatamento, que vem ocorrendo de forma global. Olha, ficou meio confuso já, né? Como é que a reduzida biodiversidade das paisagens está contribuindo para esse desmatamento? Bom, observa-se uma significativa mudança nas condições climáticas, muitas vezes resultando em tragédias.
Eu coloquei reduzida biodiversidade das paisagens como algo problemático, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, no Brasil, a gente não tem uma reduzida biodiversidade. Embora se trate do sul do Brasil, onde ocorreu essa neve, né? A gente não pode pensar que essa reduzida biodiversidade é o que está causando essa mudança extrema na parte climática, né? Porque, como eu falei na questão, na parte da letra A, não houve mudanças significativas de um ano para o outro, né? Para que gerasse esse fenômeno climático extremo, como ocorreu, né? Então, assim, a gente tem que pensar que são processos um pouco mais, digamos assim, significativos, né? Não é simplesmente pensar que a dinâmica atmosfera vai ser influenciada de um ano para o outro. Isso tem que ser feito paulatinamente ao longo de muitos anos, muitas décadas, né? E a ação humana faz isso, né? Mas agora, falar de reduzida biodiversidade das paisagens, né, que tenha contribuído para isso, eu creio que não seja o caminho da questão, tá? Desculpe. Letra C. As queimadas no Canadá, as enchentes na Europa e a neve no Brasil são resultantes da diversidade climática que esses locais possuem. E isso ocorre em função da grande extensão territorial desses locais, que está diretamente relacionada ao fenômeno da continentalidade. Ora, continentalidade e maritimidade influenciam sim no clima, tá? Continentalidade tem a ver com o tamanho dessas porções continentais em relação ao resfriamento e aquecimento da superfície, porque as superfícies terrestres, elas aquecem e resfriam muito mais rapidamente do que os oceanos. Então você gera aí uma diferença na circulação atmosférica. Então, a amplitude térmica das áreas continentais tende a ser maior, porque ela esquenta mais rápido e esfria mais rapidamente. Ao contrário dos oceanos, que aquecem mais demoradamente e também se esfriam mais demoradamente. Isso vai gerar um fluxo de ventos, né, dessas direções. Oceano, continente, continente, oceano. Então, quanto mais porções de terra você tiver, realmente isso vai ter uma influência maior nas suas amplitudes térmicas, por exemplo. Agora, pensando na questão das mudanças extremas do clima, eu acho que essa questão também não está certa, porque nenhum desses países citados teve alguma alteração na sua área territorial nesse período, né? Eles continuam do mesmo tamanho praticamente. Então, não houve alterações, melhor dizendo, na sua continentalidade, né? Então, quer dizer, esse fenômeno não explica essa mudança climática, porque não houve mudanças na continentalidade, ok? Então seria para mim a letra D. Já vou marcar aqui antes de ler, mas vamos ler por quê. Nas últimas décadas vem ocorrendo a intensificação dos fatores climáticos e ambientais que, influenciados pela ação antrópica, olha aí, a ação dos seres humanos, a nossa ação, a ação dos homens, promovendo essa paisagem cultural, essa paisagem antropizada, humanizada, né? Então vamos lá, contribuem para o aquecimento global. Olha, aquecimento global, mudança nas temperaturas médias, provocando alterações na temperatura média, como ele está dizendo também, do planeta e na dinâmica dos climas. Aí sim, a atividade humana intensificada, industrialização, urbanização, com queima de combustíveis fósseis, atua na destruição da camada de ozônio, permitindo com que a temperatura média global tenha se aumentado em torno de cerca de 1 grau, 1,9 grau, né, dizem os especialistas. E isso tem provocado temperaturas como nunca vistas até então, por exemplo, nos polos, né? E também nesses países da Europa, que sempre foram países do extremo norte da Europa, por exemplo, extremo norte da América, como Canadá, sei lá, Alemanha, estão experimentando também temperaturas muito quentes, né? E o Brasil, por seu turno, que sempre foi um país quase todo ali tropical, né? Tirando o sul do Brasil, que é uma temperatura, um clima mais temperado, né? Um clima subtropical, mas que tem uma maritimidade muito forte, né? Vamos dizer assim. Mas assim, no Brasil também, então, você tem intensificação desse processo de temperaturas mais baixas, enquanto nesses países da Europa, eles estão experimentando temperaturas elevadíssimas, né? Como nunca foram vistas. No ano passado, 2021,
Países como a Alemanha, por exemplo, sofreram com enchentes, né? E o Canadá, com temperaturas elevadíssimas também, acabaram sofrendo com as queimadas, né? Ali você vê as coníferas na imagem, as coníferas pegando fogo, porque realmente foi isso. Foram climas assim absurdamente extremos, muito quentes. E isso é resultado do aumento da temperatura média, tá, do planeta, causado pelo aquecimento global, que é principalmente provocado pela ação humana, tá, destruindo a camada de ozônio, tá bom? Então nessa questão eu marcaria a letra D de dado, tá bom? Para mais correções como essas, continuem acompanhando os vídeos na internet, né, no YouTube. Vocês podem acessar o site também do curso para ter mais informações. Então curtam, compartilhem, sigam o perfil, tá? Comentem aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.